Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje está fazendo 100 dias que começou o ano de 2021 e hoje é a mensagem de número 100. E falando sobre o número 100, eu queria falar sobre duas passagens da Bíblia. Existem outras passagens que falam sobre o número 100, mas tem duas que me chamam muito a atenção, que Deus colocou no meu coração para me falar sobre esse número 100, que representa, o que realmente nós podemos entender sobre o número 100 que a Bíblia relata, duas passagens pelo menos, né? Hoje é 11 de abril, domingo, né? E vamos falar sobre o número 100, lembrando a mensagem de número 100 que hoje estamos fazendo. Primeiro eu queria falar sobre um centurião. O centurião significa um homem responsável por 100 soldados. Tipo um comandante, né? Uma pessoa que tinha 100 soldados à disposição dele para ir para a guerra com ele, né? E o centurião, ele tomava de conta de 100 soldados. O centurião procurou Jesus. Está lá no livro de Mateus, do capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Um centurião procura Jesus e diz o seguinte: Senhor, eu tenho um servo, um criado, ou um soldado, né? Que está horrivelmente doente. E eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-lo. E Jesus, então vamos. Aí eles, não precisa ir. Porque eu sou um homem que, quando eu digo para os meus soldados, vá, ele vai. Quando eu digo venha, ele vem. Eles me obedecem. E basta o Senhor dizer uma palavra só, e o meu servo será curado. E Jesus disse: o teu servo, a partir deste momento, já está curado. E Jesus olha ali para os discípulos, para aquele povo, né? E diz: olha, eu nunca vi em toda Israel tamanha fé como deste centurião. O que eu quero chamar a atenção é sobre a questão que este homem tinha 100 soldados. 100. E um deles estava doente. E ele se preocupou em procurar Jesus para curar o teu servo. Porque aquele servo dele, assim como os outros 99, era importante para ele, como ele também é importante para o teu servo. Mas este homem teve empatia pelo teu servo. Por isso ele procurou Jesus. E Jesus viu que aquele centurião tinha muita fé. E uma coisa boa, ele tinha empatia. Ele se preocupava com o sofrimento do outro. Então, é essa questão que eu quero chamar a atenção. De uma pessoa ter 100 servos, 100 soldados, mas se preocupar com um que está doente. E ele disse, ele está horrivelmente doente. E Jesus curou aquele soldado sem nem precisar de ir lá, porque aquele centurião demonstrou tamanha fé em Jesus. E Jesus ficou admirado. Por isso que Jesus disse aos discípulos, olha, eu nunca vi em toda Israel tamanha fé. Outra passagem que também me chama a atenção é no livro de Lucas, no capítulo 15, onde Jesus fala sobre 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu queria enfatizar mais sobre a parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15 diz que o homem tinha 100 ovelhas e uma delas, uma ovelha,
se afastou do rebanho. E este homem se preocupou com aquela uma ovelha. Ele deixou as 99. Estava sem no aprisco, mas apenas uma saiu do aprisco, saiu do rebanho. E aquele pastor, preocupado com aquela ovelha que tinha saído do rebanho, o rebanho foi procurar, o pastor foi procurar aquela ovelha que estava perdida, que tinha saído. Talvez não estivesse perdida, mas talvez tenha se desviado por algum motivo, né? E aquele pastor procurou aquela ovelha, deixou as 99 e foi procurar aquela que tinha saído do rebanho. E quando ele encontrou, ele colocou no ombro, levou para casa, cuidou, tratou, cuidou das feridas daquela ovelha. Veja que a Bíblia diz que ele tinha 100 ovelhas, deixou as 99 e foi procurar aquela uma. Sabe por quê? Porque uma vida é muito importante para Jesus. Uma ovelha é muito importante para um pastor. E a gente pode refletir em 3 coisas importantes que nós não podemos viver sem. Assim como aquele pastor não poderia viver sem aquela ovelha também precisava do pastor. A ovelha não podia viver sem o pastor. Então o pastor procurou aquela ovelha porque aquela ovelha era importante. A ovelha não pode ser rejeitada. A ovelha não pode ser desprezada. A ovelha tem que ser cuidada. A ovelha precisa de cuidado. E aquele pastor foi procurar aquela ovelha que estava fora do rebanho. 3 coisas que nós não podemos viver sem. Primeiro, um peixe. Um peixe não pode viver sem água. O peixe precisa de água, seja no mar, no rio, no aquário. O peixe precisa de água, ele não pode viver sem água. Qualquer ser vivo, um animal, uma planta, um ser humano, qualquer ser vivo não pode viver sem respirar. As árvores respiram, nós respiramos, as plantas respiram, os animais, todos respiram. E nenhum ser vivo pode viver sem ar. E a coisa mais importante agora, que nenhum cristão pode viver sem Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo, nós não podemos viver sem Ele. Não podemos viver sem Jesus. Nós precisamos depender, clamar, suplicar, agradecer, engrandecer esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos aceita como nós somos. Então precisamos entender a questão do número 100. Se uma pessoa um centurião tinha 100 soldados e tinha um doente, ele foi pedir ajuda a Jesus, porque aquele soldado, aquele criado dele, precisava dos cuidados de Jesus. Assim como o pastor tinha 100 ovelhas e apenas uma saiu do rebanho, aquele pastor foi procurar ovelha. Como também, assim um peixe não pode viver sem água, nenhum ser vivo pode viver sem ar, e nenhum cristão pode viver sem Jesus Cristo. Vamos refletir a necessidade, o desejo de a gente estar dependendo de Deus, agradecer a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, pelos desafios. Mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos aceita como nós somos. Ele me ama, Ele te ama. E nós precisamos amar também esse Deus maravilhoso. Amar, adorar, agradecer e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus te abençoe
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez. Se Deus quiser, Ele nos permitir, próxima semana nós teremos uma série de mensagens muito boa. Aguarde, viu? A próxima semana nós vamos ter uma série de mensagens especiais para mim e para você. Deus já colocou no meu coração uma mensagem que vai acalmar o meu coração e o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.